Vamos para o exercício 2 do capítulo 2. Ele pede para calcular a velocidade média nos seguintes casos. A. Você caminha 73,2 metros a uma velocidade de 1,22 metros por segundo e depois corre 73,2 metros a 3,05 metros por segundo em uma pista reta. Letra B. Você caminha 1 minuto com velocidade de 1,22 metros por segundo e depois corre 1 minuto a uma velocidade de 3,05 metros por segundo em uma pista reta. E na letra C ele pede para fazer um gráfico da posição em função do tempo para os dois casos e indicando de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Para a gente resolver a letra A gente vai considerar de novo aquela equaçãozinha lá do movimento retilíneo uniforme, onde a minha velocidade é a distância sobre tempo. Bom, eu tenho uma distância e eu tenho uma velocidade, então eu preciso saber qual é o tempo desse deslocamento. Se eu, usando essa equação, isolo o tempo, eu tenho que a distância sobre a velocidade vai me dar o tempo desse deslocamento. Então, o meu tempo ele é de 73,2 metros dividido por 1,22 metros por segundo. O meu metro simplifica. O meu segundo aqui, ele está no denominador do denominador, então ele vai passar multiplicando e eu vou ter o tempo como 60 segundos. Da mesma maneira, se eu pegar a segunda parte da minha trajetória, eu vou ter os 73,2 metros, só que agora com uma velocidade de 3,05 metros por segundo. Então, o meu tempo ficou de 24 segundos. Se a velocidade média é a distância total que eu percorri, pelo tempo que eu levei para percorrer essa distância, a distância total que eu percorri no primeiro trecho foi de 73,2 metros. E a distância do segundo trecho também foi de 73,2 metros. Então, eu vou somar essas duas distâncias para ter a distância total. E o meu tempo total foi de 60 segundos para esse primeiro trecho e 24 segundos para o segundo trecho. Vou somar os tempos para botar na equação, de modo que a minha velocidade média vai ficar de 1,74 metros por segundo. Para a gente resolver a letra B, eu vou de novo considerar essa mesma equação, vou fazer como eu fiz a letra A. Só que aqui eu tenho tempo, eu não tenho deslocamento. Então, nós vamos calcular qual é o deslocamento para quando eu caminhei a 1,22 metros por segundo durante 1 minuto e depois quando eu corri a 3,5 metros por segundo durante 1 minuto também. Mesma equação, movimento retilíneo uniforme, velocidade e distância sobre tempo. Aqui eu vou isolar a distância, que é a velocidade vezes o tempo. Então, a minha distância no primeiro trecho, a 1,22 metros por segundo, vezes os 60 segundos, eu percorri uns 73,2 metros. No segundo trecho, eu corri 3,5 metros por segundo em 60 segundos, eu corri 183 metros. De novo, para eu calcular a velocidade média, eu vou somar a distância que eu caminhei mais a distância que eu corri e vou somar os tempos que eu levei para a minha caminhada e para a minha corrida. Assim, eu vou chegar que a minha velocidade média é 2,135 metros por segundo. Mas a gente vai escrever isso como 2,14 metros por segundo. Porque os nossos dados de entrada eu tenho 3 algarismos significativos, 3 algarismos significativos, 3 algarismos significativos. Na letra B, né, a gente tem no tempo 3 algarismos significativos, na velocidade 3 algarismos significativos, de novo no tempo 3 algarismos significativos e na velocidade os 3 algarismos significativos. Deste modo, a nossa resposta para a velocidade também vai ter 3 algarismos significativos. Para a gente fazer a letra C, na letra C eu montei essas duas tabelas. Essa tabela aqui é a tabela referente à letra A, que me dá o tempo de 0 a 60 segundos e aqui o quanto que eu caminhei com essa velocidade de 1,22 metros por segundo. Para eu fazer a segunda parte do meu movimento, então eu calculei para cada intervalo de tempo, e aqui eu não peguei exatamente os 10 segundos, porque aqui eu tenho 24, eu não tenho 30, né? Mas
também para 10, 20 e 24 segundos, eu calculei qual é a distância que eu vou ter percorrido com essa velocidade de 3,05 metros por segundo. Por que eu fiz esta coluna e esta coluna? Porque nesses 10 primeiros segundos a 3,05 metros por segundo, eu andei essa distância aqui. Mas aqui não foi o meu ponto de partida. O meu ponto de partida foi neste zero aqui. Então, eu vou somar esses 10 segundos aos 60 segundos da minha caminhada para eu poder montar o gráfico para a minha corrida. E isso é o que eu fiz tanto para a letra A quanto para a letra B. E o resultado que a gente tem, o gráfico da letra A gente caminha os primeiros 60 segundos e aqui a gente corre os outros 24 segundos. Como que eu determino a minha velocidade média a partir do gráfico? Eu vou traçar uma linha do meu ponto de partida ao meu ponto de chegada, que é justamente essa linha pontilhada aqui que vai me dar o deslocamento. Em se falando de gráfico, vocês percebam que essa declividade da parte em que eu caminhei é diferente da declividade da parte que eu corri. O que quer dizer que essa declividade aqui está me dizendo se meu movimento ele está com maior ou menor velocidade. E eu estou determinando a velocidade média a partir desse deslocamento aqui. Na verdade, eu estou vendo a declividade dessa reta, que é a minha relação da distância sobre o tempo. Da mesma maneira, foi feito para a letra B, onde o meu percurso, em vez dele levar 84 segundos, ele levou 120 segundos. E aqui também, eu tenho o meu deslocamento da caminhada, o meu deslocamento da corrida, e aqui o deslocamento total, que é o ponto final menos esse ponto inicial. Minha velocidade média também vai ser determinada a partir dessa linha tracejada, que eu vou ter uma relação da distância dividida pelo tempo. Aqui eu vou chamar uma atenção para vocês, porque às vezes a gente pode, em vez de trabalhar com a declividade da reta, a gente pode estar trabalhando com uma área. Se eu tiver, por exemplo, a minha velocidade em relação ao meu tempo, a minha velocidade, ela ficou aqui em 1,22 metros por segundo, e depois ela foi de 3,05 metros por segundo. E eu posso determinar o que é essa área aqui, e essa área aqui, ela vai me dar justamente a distância que a gente percorreu. Desta maneira, aqui também, a gente tem a distância com que a gente percorreu. Ok? Na verdade, a gente já respondeu as nossas respostas quando a gente chegou aqui nesse gráfico, que é onde eu tracei o deslocamento para o primeiro trecho, para a letra A, e o deslocamento para a letra B. Ok?